gente segue falando de saúde, né? Inclusive, hoje é o Dia Internacional de Combate ao Glaucoma. Eu estou conversando aqui com a oftalmologista, a doutora Michele, né? Que está trazendo informações para a gente. Vai participando através do 991050400. A doutora já falou aqui para a gente o que é o glaucoma, já falou sobre alertas, né? Sinais, sintomas. Importante falar sobre exame também, né, doutora? Qual é o exame que traz o diagnóstico do glaucoma? Então, vamos lá, Bruna. Primeiramente, numa consulta de rotina, né, o médico ele vai verificar como é que está a pressão intraocular, o oftalmologista vai verificar essa pressão, vai verificar, fazer a fundoscopia, porque é justamente para ver se tem algum sintoma, algum sinal lá no nervo óptico que levanta a suspeita de glaucoma. E aí, nesses casos, são solicitados alguns exames a mais, né, exames complementares para confirmar quando você tem a suspeita do diagnóstico de glaucoma. Então, geralmente você faz exame de campo visual, um exame bem importante que ele vai verificar quais os pontos de visão que você não está conseguindo enxergar. Geralmente o glaucoma você vai tendo perdas iniciais mais periféricas e não centrais e por isso você não percebe. Então o campo visual vai fazer essa avaliação. Geralmente a gente faz também tomografia para avaliar se aquela espessura de fibras está dentro do normal ou se está diminuído, né? Que é o que vai caracterizar também um glaucoma. E a gente vai sempre fazendo também medidas de pressão intraoculares para a gente ver se está tendo algum pico de pressão antes do tratamento e a gente determinar, né, qual a melhor pressão para aquele paciente. Exato. A gente tem já perguntas aqui no nosso WhatsApp. Pode soltar em tela 991050400 para você participar também. A pergunta da Tamires Soares. Obrigada pela participação, Tamires. Ela colocou assim, ó, bom dia, maravilhosas. No exame para verificar o grau, por exemplo, de miopia, o médico pode notar algo que indique um glaucoma em fase inicial? Boa pergunta, né, doutora? Excelente. Então, sim, quando você faz uma consulta com o oftalmologista, além dele verificar o seu grau, ele vai lhe colocar lá na lâmpada de fenda e fazer a avaliação de como está o seu olho. Então, tanto vai verificar a parte anterior do olho, aí se tiver algum sinal de algum fechamento angular que pode gerar o glaucoma, ele vai conseguir verificar. E também ele vai verificar o fundo do olho, que é quando ele vai ver o nervo óptico e vai ver se naquele nervo óptico existe algum sintoma, algum sinal de que existe uma perda de fibras. E além disso, é verificada também a pressão intraocular. Então, numa consulta de rotina com o seu oftalmologista, ele vai fazer toda a verificação e saber se existe suspeita diagnóstica ou não de um glaucoma. Perfeito. Mais dúvidas no nosso Zap? Solta aí para a gente acompanhar juntos. A dúvida agora da Kellen. Bom dia. Qual a relação direta entre o glaucoma e a diabetes? Eu sou portadora de diabetes tipo 1 e faço exame de fundo de olho há alguns anos. Esse exame constata sinais de glaucoma? A gente falou de Campina Grande, respirando São João. A Kellen é de lá da Rainha da Borborema. Primeiro, relação direta entre glaucoma e diabetes também, doutora? Sim, o diabetes, tanto o diabetes como a hipertensão arterial, eles são fatores de risco para o desenvolvimento do glaucoma. Sempre no diabetes e na hipertensão também, você vai ter alterações dos vasos. Então, tudo que altera os vasos vai diminuir. O que gera o glaucoma, o que gera a perda de fibras é uma baixa de oxigênio, é uma hipóxia do nervo óptico. Então, quando você tem pouco oxigênio nutrindo aquele nervo óptico, você vai ter morte das fibras. Então, sempre na diabetes e na hipertensão arterial, você tem alterações dos vasos, como um todo, do corpo inteiro. E os vasos da retina, eles são vasos muito fininhos. Então, aqueles vasos que vão nutrir o nervo óptico, eles são também atingidos pela diabetes, pela hipertensão. E isso pode favorecer o aparecimento do glaucoma se o paciente já tem também aquela tendência genética a apresentar o glaucoma. E na avaliação, que foi a segunda pergunta dela, na avaliação fundo que de olho, faz, ela falou, né? Isso, sempre o diabético, ele precisa fazer a avaliação de fundo de olho, porque essas alterações de vasos podem gerar sangramentos, podem gerar alterações lá na retina, né, que é a retinopatia diabética conhecida, e nessa avaliação de fundo de olho, o médico também consegue verificar, o oftalmologista também consegue ver o nervo óptico e saber se tem já sinais de glaucoma ali ou não. Certinho. Mais uma dúvida aqui no nosso WhatsApp. Solta aí pra gente acompanhar. Bom dia, doutora. Eu sou portadora de glaucoma, ambos os olhos, e tenho 2 filhos. Eles têm possibilidade de ter glaucoma e também é transmissível por uso de óculos? E aí, doutora? Vamos lá, não é transmissível, tá? Realmente o caráter é hereditário, existe um caráter hereditário forte. Então, sempre se você tem mãe, principalmente parentes de primeiro grau, mãe, pai, avó, irmãos com glaucoma, você precisa anualmente fazer sua avaliação para saber se você tem glaucoma ou não. Se seus filhos são pequenos, eles são novos, a chance deles apresentarem um glaucoma agora é muito baixa,
porque é uma doença que atinge mais acima dos 40 anos de idade, é que ele aparece pela primeira vez. Mas se seus filhos já são um pouco mais velhos, a chance vai aumentando cada vez mais. Então, sempre quando tem história na família muito próxima, mãe e pai principalmente, tem que estar avaliando anualmente para saber se tem algum sinal de glaucoma. Essa nossa telespectadora falou que tem glaucoma nos 2 olhos, né? Com o tratamento, esse tratamento eficaz e, enfim, de acordo com cada caso, né, e cada necessidade, impede a progressão da doença, doutora? Impedindo, inclusive, prevenindo a cegueira também? Isso, o objetivo principal, e aí por isso que a gente tem toda a campanha do Maio Verde e do dia 26 de maio, é que o glaucoma, quando você descobre muito tardiamente, você não consegue recuperar o que você perdeu de visão. Então, se você descobre num momento em que já está muito avançado, em que você já teve perda de visão central ou uma perda periférica muito grande, infelizmente a gente não consegue reverter, porque são fibras nervosas. Mas se você descobre essa suspeita antes, né, de se instalar uma perda visual, antes de se instalar essa perda, a gente vai diminuir com o tratamento a progressão da doença. A doença ela não vai deixar de existir, você não obtém a cura do glaucoma, porém você tem uma diminuição da progressão da doença. E é isso que vai impedir que futuramente você venha desenvolver a cegueira. Entendi. E quais são esses tratamentos, doutora, mais eficientes, né? E mais modernos também, porque com o passar dos anos tudo foi mudando, né? Tudo muda, com certeza. Hoje em dia existem vários tipos de tratamento. O tratamento inicial, geralmente, é através de colírios, né? Então, existem colírios que fazem a redução da pressão intraocular e aí você vai atingir uma pressão intraocular alvo para aquele paciente, para que não tenha a progressão da doença. Então, o paciente começa a utilizar o colírio e ele também não pode sumir, ele precisa saber se aquele colírio ele vai ter um bom efeito e diminuir essa progressão da doença, né? Então, existe esse tratamento clínico feito com colírios que o paciente pinga em casa mesmo. Existe o tratamento hoje em dia muito eficaz, que é feito, às vezes é utilizado até como um primeiro tratamento, que é o SLT, que é com laser, tá? Então, você vai aumentar a drenagem ali na região do ângulo onde é feita essa drenagem com o laser, e isso diminui, às vezes, até o uso de colírios por muitos pacientes, mas futuramente ele pode vir a precisar usar também dos colírios, então precisa do segmento. E existem, nos casos que são mais resistentes a todos os outros tratamentos, os tratamentos cirúrgicos. Então, existe a trabeculectomia, existe hoje em dia cirurgias menos invasivas para aumentar a drenagem através dos MIGs, e existem também os tubos que são utilizados em casos mais graves de glaucoma. Então, tem tanto tratamento cirúrgico como tratamento clínico, tratamentos, né, menos invasivos. Muito bem, vou deixar aqui o Instagram da doutora Michele, @micantizani, para você ter acesso a outras informações por lá também. Obrigada pela participação, viu, doutora? Boa semana. Obrigada. Até a próxima.